José Paulo Bezerra. Este nome estará para sempre marcado na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Fiel, vamos falar aqui um pouquinho a respeito da saída do Paulinho, que assim emocionou muita gente, assim como o do Cássio emocionou muita gente, mas o Paulinho acho que foi um pouco mais pesado no sentido de que teve muito mais uma emoção maior, né, por vários fatores, tá? Não tô falando que o Cássio seja menos, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. E assim, eu vou falar nesse vídeo dos dois aspectos, que o do Cássio, como o Cássio é uma coisa muito de repente, né, as coisas foram acontecendo e tinha outros fatores envolvidos, eu fiz dois vídeos, vamos falar mais da parte tática, praticamente assim, técnica, os motivos que ele levava ele a sair, né, enfim, as coisas mais racionais, e o outro foi mais uma homenagem, mais uma despedida, um agradecimento. Nesse aqui eu vou fazer os dois, porque como eu tive tempo de me preparar, né, porque já estava se desenhando isso, então consegui meio que roteirizar, pelo menos na minha cabeça, um vídeo que a gente conseguisse fazer as duas coisas com o tempo, né, sem deixar um vídeo muito longo, mas falando o que precisa ser falado. E outra coisa, a minha voz ainda está meio ruim, porque eu ainda estou recuperando da gripe, e eu fui no jogo, né, ontem, basicamente, então a garganta ainda tá meio pesada, mas vamos nessa, o que interessa a gente falar aqui a respeito do ídolo, né, que vai ser para sempre ídolo, né, ex-jogador, às vezes a gente fala ex-ídolo, né, por uma força do hábito, né, mas é ex-jogador, ex-ídolo não existe, ídolo é ídolo, a não ser que o cara faça uma grande besteira, mas o Paulinho é ídolo, e vai ser sempre ídolo. E assim, gente, primeiramente, vou começar pela parte racional, né, da saída dele, da minha visão, e assim, eu acho que foi acertada a saída dele. Eu acho que por um salário bem simbólico, vamos dizer assim, ele poderia ficar para auxiliar, né? Que nem bastidores dizem que ele era um cara bem ativo, até mais que o Cássio nesse sentido, de orientar, de falar com o pessoal, de fazer discurso no vestiário. Ele é um cara bem ativo e acho que isso é importante. Mas pelo salário que ele tá ganhando, gente, é complicado. Ainda mais o Corinthians nesse momento. Se o Corinthians nesse momento um pouco melhor, jamais, pô, ok, eu acho que valeria. Mas nessa situação, cada centavo conta, entendeu? E assim, o Paulinho, ele ganhava um salário muito grande. Dizem assim, não estou falando dizem, mas realmente ele reduziu o salário dele, porque quando você machuca, como foi o caso dele, você tem que renovar até o jogador estar sarado para deixar o clube. E o Corinthians renovou e ele topou baixar, não sei quanto foi, mas digamos que seja tipo metade. Ele ganhava 1,5 milhão, 750 mil, certo? Acontece o seguinte, que com 750 mil, vamos supor, com esse valor, você traz um outro cara mais jovem, que está em crescimento na carreira, que pode dar muito mais frutos técnicos e de financeiros até, dependendo da situação. Ou você pode até pegar esse valor, juntar um pouquinho mais, uns 300 mil a mais, né, 250 mil, juntar 1 milhão no caso, né, e trazer um outro cara. Por exemplo, vamos supor, o Roger Guedes fala, meu, cansei desses caras, quero ir embora. Corinthians, topa, pô, vocês tem 1 milhãozinho? 1 milhão eu volto, né, que é bastante coisa, mas um jogador com o Roger Guedes é um valor ok. Putz, aí abriu a folha com o Paulinho, pô, junta mais uma graninha atrás do Roger. É um puto investimento. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Roger Guedes, até onde a gente sabe, não vai voltar, tá? Deixar isso bem claro. Mas você abre uma janela, um espaço para um jogador de um nível talvez igual, ou enfim, maior em termos de ascensão, né, de poder chegar em mais coisas, mais jovem, né, com mais vitalidade, com mais poder de revenda, ou você mesmo pega esse valor do Paulinho, pode até confundir, juntar um pouco mais, mas você divide, traz 2 jogadores custando 500 mil cada um, que podem ser um titular, um reserva que vai entrar com constância, né, aquele chamado 12º jogador. Pode ser isso, então você pode usar essa lacuna de grana para investir no elenco. O Corinthians precisa hoje investir no elenco. E o Paulinho, infelizmente, gente, ele não é um investimento, ele é um gasto. Falando como, né, na questão financeira, técnica. No jogo de ontem que eu tava vendo, né, lá na Neoquímica, quando o Paulinho entra no segundo tempo para fazer a despedida dele, né, tentar um golzinho, né, alguma coisa, assim, visivelmente o Paulinho está pesado. Tipo assim, ele para girar, assim, é uma eternidade. Lembra do jogo que a gente falava arranque de balsa? O Paulinho, até o arranque dele não tá ruim, mas a movimentação dele é o cintura de concreto, que a gente chamava o Juliano assim, o Juliano nem era tão cintura de concreto. O Paulinho estava absurdamente assim. E você vê que ele é inteligente, ele sabe o que fazer, sabe onde tá, só que o corpo é aquilo lá. Quando você vai ficando velho, os caras falam isso, é um ditado velho. O corpo não responde, a mente pensa, o corpo não... Porque senão, o Rivelino tava jogando até agora, o Sócrates morreu infelizmente, mas estaria jogando até a hora dele morrer. Os caras não iam parar, porque o que para é o corpo, a mente dos caras continua boa. Entendeu? Os caras sabem o que tem que fazer, mas a mente não... O corpo não responde do mesmo jeito. E o Paulinho visivelmente não consegue mais. Fora que tanto agravante. O meu time fez um levantamento, que assim, eu já sabia desse tempo grande, mas quando você vê em números, em porcentagem, eu adoro trabalhar com porcentagem, algumas estatísticas. Eu não gosto de matemática, mas eu gosto de estatísticas, né? Coisas meio contraditórias. E o Paulinho ficou 68, alguma coisa por cento do tempo do contrato dele nessa segunda passagem no DM. Vamos arredondar que vai 70%, porque vai, é aquele período de transição pro campo, readaptação, 70% dele, do tempo do Paulinho, sob o contrato do Corinthians, nessa segunda passagem, foi inoperante. E assim, ele jogou
poucos jogos bem. Quando ele voltou, ele chegou logo no início e tal, ele jogou bem, teve um tempo que o Luxemburgo jogou bem, mas vamos colocar assim, uns 15% desse tempo jogou bem, os outros 15% jogou mal. Então aí você pega, fazendo a soma total, são 85% do contrato do Paulinho com o Corinthians, foi horrível, foi péssimo, infelizmente, entendeu? Eu digo isso com tristeza. Então o Corinthians, ele teve um gasto, ele teve um prejuízo, como a gente fala, né? Porque a diferença entre o prejuízo e o investimento é o seu retorno. O Corinthians não teve investimento. Porque não teve investimento no campo, porque o Paulinho não conseguiu render nada no campo praticamente pra gente, não conseguiu dar frutos. Até jogou bem alguns jogos, como eu falei, mas não teve sequência porque machucava, enfim. Aí quando voltou, não voltou bem. Então não conseguiu dar esses frutos no campo que gerariam um dinheiro. E ainda deu um prejuízo real, porque ele ficou no DM, o Corinthians teve que pagar o salário dele e não pôde usufruir dele. Então assim, era um peso morto, falando de novo, não como um ídolo, mas como um jogador no momento dele. E claro que ele não tem culpa de se machucar, enfim, acontece. Mas pensando nisso, o Corinthians não poderia continuar com ele no seu plantel, porque, como eu falei, ia ser um gasto grande, né, um jogador que já não corresponde mais fisicamente à altura, e o Corinthians hoje a gente vê que é um time intenso, um time físico, um time que vai, você vê o Ranieri, você vê o Garro correndo pra lá e pra cá, até o Coronado, que tem 30, tudo bem que não tem 36 anos igual o Paulinho, mas tem 32 correndo, entendeu? O time do Corinthians hoje é jovem, o time do Corinthians hoje, a média de idade, quando o Cássio saiu, caiu pra 24, o Paulinho agora deve estar lá pros 22, até menos. O que tá segurando essa média alta é o Fagner ainda. Então, o time do Corinthians hoje é muito intenso, e se não tivesse intensidade, o cara vai estar em outra rotação, o cara vai estar uma peça desencaixada. Então, por isso, eu acho que talvez a decisão tenha sido correta. Como eu falei, talvez até o fim do ano eu tentaria falar, pelo que foi falado, foi essa... Deixa eu só beber água aqui, gente, que a garganta tá foda, né? Como dizendo, o Corinthians até conversou até o fim do ano, né? Até o Paulinho mesmo diz isso, mas não chegaram a um acordo. E como eu disse, acho que por um salário vai de, no máximo uns 300 mil reais, até o fim do ano, acho que eu manteria uma experiência aqui, outra ali e tal, que eu acho que isso é importante também, ter no vestiário, mas mais que isso, acho que é complicado, porque, como eu falei, você sangra, né, sangra, como eu falei, porque você tá não podendo utilizar um jogador tanto assim por um valor alto, né, no caso, supondo que seja 750 mil, sendo que você poderia contratar, e você precisa contratar, no Corinthians precisa contratar. Então você abre mão de um novo jogador que pode entregar intensidade, habilidade, juventude, né, no caso, juventude, como eu falo, essa questão de o cara ter vitalidade, poder ser vendido lá na frente, porque isso conta também, em relação ao jogador que já está no fim da sua carreira e que pode ter outra lesão, né, porque lembramos, o Paulinho teve 2 lesões sérias, aí numa dessas tem que estender o contrato mais um pouco e fica nessa postergação. Então, eu acho que realmente o Paulinho falou, ciclos acabam, e como o Cássio falou também, então, eu acho que a decisão foi correta, de modo geral. Então, assim, fiquei triste, assim, me emocionei. O Paulinho, e eu até falei assim, pô, tem muita gente falando que foi mais do que o Cássio, não sei o que. Eu acho que são coisas diferentes, tá, gente? O Paulinho, o Corinthians teria um jogo, né? Ele teria um jogo contra o Racing de qualquer forma. Então, assim, vamos usar esse jogo pra se despedir. O Cássio não vê dessa maneira, ele vê, pô, eu não vou me aposentar, então acho que não vale a pena o jogo de despedida. Beleza, acho que cada um tem sua visão. O Cássio também, eu acho que ele tava muito ciente do que ele precisava fazer e ele tava muito tranquilo com ele mesmo, entendeu? Putz, acabou aqui. E tem gente que é mais emocional e tem gente que é menos, normal. Eu, por exemplo, algumas coisas sou coração de pedra. Teve gente na minha família que já faleceu, quando eu soube da notícia eu fiquei triste, mas não chorei, fiquei normal. Teve outras situações que eu chorei muito, então, cada um, isso eu não julgo. Mas o Paulinho, você vê que ele sentiu a saída dele, você vê que ele ama o clube, é um cara que você vê verdadeiramente, ele deu a volta olímpica na arena, e infelizmente por conta de compromisso eu tive que sair, acabou o jogo, tive que sair, mas eu vi depois as imagens, eu filmei ele entrando em campo, enfim, foi muito legal estar lá presente. Ele abraçou aquele torcedor que ele abraçou lá em 2012, quando ele fez o gol contra o Vasco da Gama, né, e esse torcedor estava na entrevista, na coletiva final dele. Então, assim, foi muito emocionante. Aí me veio a memória, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque veio a memória as lembranças de 2012. Porque o Paulinho, não é o resquício final, é a porta que se fecha totalmente, que se tranca para a era mais vitoriosa do Corinthians. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Então me veio essa memória feliz, essa alegria, os gols que o Paulinho fez, né, o gol contra o Vasco em 2011, nem 2012 ainda, 2011, que vira o jogo contra o Vasco do primeiro turno, que aquela vitória foi importante, porque lá na frente, se não tem aqueles pontos de diferença, poderia perder. E foi nesse duelo direto entre os dois que o Corinthians saiu vencedor, porque o Corinthians empata no Rio e vence aqui. Foi aí que o Corinthians foi campeão. O gol contra o Cruzeiro no segundo turno, lá em Sete Lagoas, no qual o Corinthians vence e também ali dá um passo para o título. O gol do Paulinho, por exemplo, contra o Santos na final
do Paulista 2013, que faz 1-0, né, que dá vantagem pro Corinthians no jogo de volta. A arrancada dele contra o Chelsea, porque muita gente participou daquele lance, mas o Paulinho arrancando no facão, deixando a bola pro Danilo cortar os zagueiros do Chelsea, chutar e na sequência o Guerreiro fazer o gol, foi importantíssimo. Aí, logicamente, não vou chover no molhado porque todo mundo fala desse lance, mas tem que ser lembrado o gol contra o Vasco, que é o mais importante. Pelo simbolismo, pelo abraço no torcedor, aquilo ali é simbólico demais. Então, o Paulinho é um gigante. Né? E aquela imagem, né? Achei sensacional a ideia do Corinthians. Falaram, copiou o Real Madrid, dane-se. Caguei que se copiou o Real Madrid, porque o que é bom tem que se copiar mesmo. A camisa número 8, né? Invertido, deitado, né? Porque o 8 deitado vira infinito. Então, representando que o Paulinho é infinito, é eterno no Corinthians, assim como todos os outros, mas como ele era a camisa 8, calhou bem. E talvez, vou arriscar dizer aqui, o maior camisa 8 da nossa história. O Rincon pode ter sido melhor, tudo bem, acho que realmente foi melhor. O Sócrates é simbólico, é um símbolo, simbólico, obviamente é um símbolo, mas o Sócrates ele tem uma figura que transcende títulos, eu acho que nem tudo é título, mas o Paulinho, em termos de representatividade também, acho que ele une um pouco disso, ele une um pouco de habilidade e um pouco de títulos, então ele uniu tudo um pouquinho, entendeu? Títulos, habilidade, representatividade, tudo que o Sócrates, o simbolismo do Sócrates que é maior, o Paulinho tinha menos, mas o Paulinho também tinha mais habilidade, a mesma habilidade eu não sei, mas enfim, mas tinha muita habilidade também. O Paulinho ganhou muitos títulos, coisa que o Sócrates não conseguiu ganhar, e tudo bem que o Rincon também ganhou muitos, mas o Paulinho ganhou uma Libertadores, que aí o Rincon não conseguiu, e ganhou o Mundial, tudo bem, o Mundial, o Rincon também ganhou, enfim, e eu não vou desconsiderar aquele Mundial, mas assim, ganhamos o Mundial assim, de pô, tão na dúvida se a gente ia ter Mundial ou não, então a gente vai ganhar outro. E foi assim, o Mundial da consagração total. Entendeu? Pra acabar com qualquer dúvida de piada, porque tinha a piada da Libertadores, acabaram, e a piada do Mundial com o time brasileiro, sem Libertadores, acabaram também. Então assim, o Paulinho é eterno. E hoje, quando veio na entrevista, eu me emocionei, eu chorei bastante, porque veio todas essas memórias na minha cabeça. Como eu falei, além da questão do Paulinho, tem a questão no fechamento de um ciclo de 2012. Porque aí veio também o Cássio na minha cabeça, veio o Guerreiro, veio o Emerson, veio o Danilo, veio todo mundo. Então é uma era que se encerra, né? E o Paulinho é o cara que fecha essa era de uma maneira muito bonita, muito vitoriosa, e que ele foi muito importante. Não tenho, acho que mais o que dizer. Ontem a torcida no estádio aplaudindo, gritando o nome dele, isso marcou, né? E eu estava presente lá, então até comprei o copo do jogo, né? Que é este aqui, esse é do contra o América. Mas enfim, gente, esse era o vídeo que eu queria fazer, apenas dando acho que uma explicação da minha visão a respeito da saída do Paulinho, que eu concordo, pelas questões técnicas, mas também reconheço o ídolo que ele é e tudo que ele representa para a nação corintiana, e sempre vai representar e sempre vai ser lembrado como um grande ídolo, e pelo menos para mim, como falei, o maior camisa 8 que já vestiu a nossa camisa. Mas eu quero saber de você, gente. Vocês concordam, discordam? Por favor, deixa a sua opinião aí nos comentários. Também deixa o like no vídeo para engajar, gente. O canal tá dando uma crescida legal. Eu postei um shorts esses dias, que eu comecei a postar shorts, não postava. Isso deu uma guinada legal no canal. Então, dá um like aí, vê os shorts lá também, tão bem da hora. Tem o gol do Garro, tem um momento que o Paulinho entra em campo, tem a torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians nesse canal é obrigação ter, né? Porque torcedor pra mim aqui é prioridade. E também ajuda lá no Instagram e no TikTok. No TikTok e o Instagram deram uma boa crescida também. Tem o link logo na bio do canal, na entrada, tem o link pros dois. Clica lá que você vai ser redirecionado. E obviamente se inscreve aqui no YouTube. Crescemos aqui também. E assim, eu tô com acho que o sonho, não sei se é muito grande, mas eu tô com uma esperança legal. Eu tô achando bem que a gente vai conseguir chegar nos 1000 até o fim do ano, que pra mim seria uma marca gigantesca, né? Como eu falei, um pequeno passo pro YouTube, mas pra mim seria uma marca sensacional por tudo que representa. Mas enfim, gente, eu tô morrendo aqui porque, como eu falei, ainda estou recuperando de uma doença. Então, eu vou ficando por aqui, gente, porque senão daqui a pouco eu vou começar a tossir feito um doido aqui. Mas peço que vocês façam isso que eu pedi, por favor, pra me ajudar, pro canal crescer. Ficando por aqui, não esqueça de comentar. E vai, Corinthians!